E aí, qual é a melhor faca do mundo? Eu vou te dar essa resposta no final desse vídeo, mas se você não assistir o vídeo inteiro, não vai fazer o menor sentido. Então assiste o vídeo inteiro que eu te garanto que vai valer a pena, tem informação muito importante aqui. Roda a vinheta. Esse vídeo é um oferecimento Spot, resgate de comunicação onde o celular não pega. Croster, equipamentos originais e de alta qualidade. Marte, a maior loja de equipamentos táticos e de aventuras de São Paulo. E Catphones, os celulares à prova de tudo da Caterpillar. Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje temos obviamente um assunto muito polêmico, tá bom? Mas eu me sinto bem à vontade, modéstia à parte, para falar sobre facas, porque eu faço uso constante de facas há mais de 30 anos. Tenho minha própria linha de faca, talvez a linha de facas mais conhecida do Brasil, com um dos melhores coteleiros do mundo, que é o Ricardo Vilar, que foi campeão do desafio sobre fogo americano e depois virou juiz, ou seja, um cara super renomado. Modéstia à parte, eu acho que eu tenho um pouco de conhecimento para falar de faca, tá bom? E sem hipocrisia, eu vou exemplificar algumas coisas aqui com as minhas facas, mas, sinceramente, é só para exemplificar. Você pode comprar a faca que for, da marca que for, tá bom? Desde que você siga esses princípios que eu vou explicar aqui. Mas não pula para o final do vídeo que você não vai entender nada. Vamos ver passo a passo qual é a melhor faca do mundo para você, tá bom? Bom, antes de tudo é preciso a gente entender que facas são ferramentas e ferramentas elas são criadas para usos específicos. Não adianta nada você pegar as ferramentas que você usa para consertar o motor do seu carro e tentar consertar a sua casa com elas. As ferramentas são específicas e as facas também são planejadas, são feitas para usos específicos. Vou tentar descrever então alguns desses usos, os mais frequentes, os mais importantes e como tem que ser a faca que você vai usar para esse objetivo, tá bom? Bom, vamos começar com uma faca para defesa pessoal. Como tem que ser uma faca de defesa? A primeira coisa que a gente tem que pensar numa faca de defesa é que ela seja confortável de portar. Se você vai andar com essa faca o dia inteiro, você precisa ter uma lâmina com um tamanho que você consiga levar no bolso. Não adianta nada você me falar, se o cara me atacar com uma faquinha, eu venho com a espada do He-Man e corto ele no meio. Sim, mas você não vai conseguir andar com a espada do He-Man. Então tem que ser uma faca confortável para você usar. Outra coisa, ela tem que ser também uma faca discreta para você usar. Ou seja, ela tem que caber no bolso, no cinto ou em algum lugar que as pessoas não vão ver, até porque o elemento surpresa faz parte da defesa pessoal ali. Outro item importante, se você está pensando numa faca para defesa pessoal, é que ela tem um cabo com uma retenção muito boa, ou seja, essa faca ela não pode cair da sua mão de jeito nenhum, senão ela pode até ser usada contra você. Por isso que muitas dessas facas, elas têm uma argola que você põe no dedo e fica muito difícil dela escorregar ou de alguém tirar ela da sua mão. Essas são as três principais características, então, que você tem que procurar em uma faca de defesa pessoal. Vamos pensar agora numa faca multitarefas, uma faca para você usar no seu dia a dia. Uma EDC Knife, que pode ser também uma Neck Knife, que é aquela faca que vai estar sempre com você para trabalhos diários ali. Bom, também como a faca de defesa pessoal, é importante que não seja uma faca muito grande, porque como é que você vai levar um facão desse tamanho o dia inteiro com você? Você nem pode, vai levar um facão desse no trabalho? Então tem que ser, via de regra, uma faca pequena e discreta e leve, fácil de carregar ali. Outra coisa importante nesse tipo de faca é que ela tenha um cabo que te permita múltiplas pegadas, porque se você vai usar para múltiplas tarefas, você vai pegar essa faca diferente, você vai usar essa faca de maneiras diferentes. Por isso que eu desenvolvi a EDC Knife, foi um trabalho árduo para a gente conseguir desenhar um cabo que dê para você pegar de N jeitos aí, tá bom? Então isso é muito importante numa faca de EDC. E por último, uma última coisa que eu acho que você tem que prestar atenção numa faca multitarefa, para uso diário aí, é o material ou a cobertura dela, porque se ela vai ficar com você o tempo todo, em contato com o corpo, ela pode enferrujar. Então, a gente vai falar de materiais daqui a pouco, mas então tem que ser uma faca com material que não enferruja ou com uma cobertura que não enferruja, tipo o que a gente faz com as nossas, que é uma pintura eletrostática, que não vai deixar a faca estragar, degradar ali, enferrujar em contato com o corpo ou com as tarefas do dia a dia. Ah, Celso, mas eu quero uma faca para bushcraft. Para quem não sabe o que é bushcraft, acabei de fazer uma live com o Humberto Costa, ele define muito bem isso, mas resumindo, é a arte do mato. É uma faca que você vai utilizar nos seus acampamentos ali para fazer tarefas com madeira.
Bom, essa faca ela tem que ter algumas características específicas. Eu destaco duas delas aqui. Tem que ser uma faca de tamanho médio, de médio para pequeno, não pode ser uma faca muito grande, porque geralmente quando você vai fazer um trabalho de bushcraft, ele dura muitas horas e uma faca grande vai acabar sendo pesada ali e desconfortável de você trabalhar. Ah, mas Celso, então o bushcrafter não pode fazer um trabalho pesado? Pode, mas geralmente o bushcrafter é um cara muito habilidoso que com uma faca pequena vai conseguir efetuar grandes tarefas, tá? E o segundo ponto muito importante de uma faca que você vai usar por muitas horas é ter um cabo extremamente confortável. Isso é importante para você não machucar toda a sua mão, então tem que ser um cabo bem confortável. E isso, pessoal, também é importante destacar. Cabos dependem da ergonomia da sua mão, do tipo de mão que você tem, então você tem que experimentar a faca, pegar na mão mesmo, para saber se aquela faca veste bem, você encaixa bem na sua mão. Isso é muito importante na escolha de qualquer faca. E como eu escolho uma faca de sobrevivência, a cereja do bolo das facas, né? A faca mais falada, a faca de sobrevivência. Bom, no meu entender, a faca de sobrevivência, primeiro ela tem que ser full tang ou monobloco, tem que ser uma peça só com o cabo sanduichado. Por quê? Ela é uma faca que vai desempenhar trabalhos pesados. Numa situação de sobrevivência, você vai ter que construir um abrigo, abrir lenha para achar lenha seca lá dentro. Então tem que ser uma faca que não quebre na sua mão de jeito nenhum. E as facas monobloco, por não afinarem no cabo ali, são muito mais resistentes, é claro. Todas as minhas facas, porque é uma linha principalmente dedicada à sobrevivência, são facas monobloco. É uma coisa que eu faço questão. A segunda coisa é o tamanho da faca. Tem que ser uma faca grande porque eu tenho que fazer trabalhos pesados, como eu falei. E uma faca grande, ela vai ter uma alavanca maior para eu desempenhar um chope, um batone, enfim, cortar lenha pesada mesmo. E tem que ser também uma faca grossa, mais grossa até do que ela precisaria ser no aspecto resistência. Eu gosto de facas grossas porque facas pesadas, elas funcionam quase como um machado ali, então elas vão desempenhar o trabalho com mais eficiência e principalmente essa relação de tamanho e peso vão também desempenhar um trabalho com maior velocidade. E numa situação de sobrevivência, a velocidade de trabalho, ao contrário de outras tarefas, é muito importante, porque você quer fazer um abrigo e tem que ser antes de anoitecer, você quer fazer uma fogueira e tem que ser antes de você entrar em hipotermia, então tem que ser uma ferramenta que não quebre e trabalhe rápido. E algumas pessoas, eu incluído, gosto também que elas tenham algum tipo de serrilha no dorso. Não em todo o dorso, porque eu preciso da parte final do dorso ali para praticar o meu batone. Mas uma parte do dorso é importante ela ter uma serrilha para que essa faca possa também fazer dentes ou alguns trabalhos mais detalhistas ali, como no caso de uma armadilha para conseguir uma comida de sobrevivência, tá? Então isso é uma coisa pessoal, mas eu acho que uma boa faca de sobrevivência tem que ter algum tipo de serrilha no dorso. E o facão? Bom, existem vários tipos de facão, mas eu vou falar aqui daquele facão de abrir picada no mato, que talvez seja o que interessa para a maioria do pessoal aqui. Bom, eu acho que esse facão, primeiro, ele tem que ser bem comprido. Estamos falando aí de 40, 50 centímetros ou mais. Porque com cada passada você vai cortar mais mato e principalmente porque a sua mão fica mais distante do mato. Então, impede que algum bicho, um animal peçonhento, acabe acessando a sua mão ou plantas urticantes com espinho. Você vai ficar mais longe ali e conseguir trabalhar com uma maior amplitude, tá bom? Outra coisa importante no facão é que o facão não pode ser muito espesso, porque senão ele fica pesado. Imagine você trabalhar abrindo picada o dia inteiro com um treco pesado na mão. Isso acaba gerando um cansaço maior ou pior, acaba induzindo ao erro, e isso é péssimo, tá bom? Então, um facão tem que ser comprido, fino, mas Celso, um negócio comprido e fino não vai ficar quebradiço? Vai, por isso que um facão ele tem que ser com uma têmpera maleável, ele não pode ser uma faca muito dura que nem uma faca de sobrevivência, ele tem que ter uma certa maleabilidade para poder aguentar o tranco. E por último, eu acho que um bom facão tem que ter um furo para fiel, você tem que usar um fiel num facão, porque você vai ficar trabalhando assim o tempo todo, ele vai voar uma hora e vai pegar em alguém, ou pior, pegar em você. Isso é importante, eu tenho um vídeo de fiel aqui, se você não usar o fiel de forma correta, o tiro pode sair pela culatra, o facão pode, ao invés de ser arremessado, pendular e pegar na sua perna. Então procura aqui no YouTube, Cavaline mais fiel, que vocês vão achar esse vídeo de como fazer um bom fiel.
Ah, mas Celso, são só esses os tipos de faca? Não, existem diversos outros tipos, esses são só os mais frequentes. Existem muitas facas, por exemplo, de uso específico, faca corta-cinto, a faca de mergulho sem ponta ali, com uma ponta reta, uma faca para um socorrista que tem um furo para abrir o cilindro de oxigênio, ou simplesmente as facas de coleção que não tem regra nenhuma, elas podem ser do jeito que elas quiserem, pois elas são só artigos de coleção ali. Então, eu falei aqui os principais, mas existem sim vários outros tipos de faca. Mas Celso, e o material? Que material escolho para a melhor faca do mundo para mim? Bom, existem dezenas de tipos de aço, mas basicamente a gente vai cair em 99% dos casos, que são o damasco, o aço inox ou o aço carbono. Ok, Celso, mas qual eu escolho? Bom, começar falando do aço damasco. O que é o aço damasco? É aquele aço todo desenhadinho, que na verdade é um blend, uma mistura de aço com outras ligas metálicas que são responsáveis por esse desenho. É um aço extremamente bonito, a faca fica espetacular, mas você paga por isso. Dá muito trabalho fazer o aço damasco porque ele tem dezenas, centenas, às vezes milhares de dobras e isso só é feito geralmente por um ótimo cuteleiro. Aliás, o aço damasco tem que ser feito por um bom cuteleiro, porque se você comprar um aço damasco porcaria por aí, pode ser que essa liga não dê liga. Entenderam? E você acabe ficando com uma faca frágil na mão. Então, isso pode não interessar. Uma das vantagens do aço damasco é que dizem que essas camadas na parte da lâmina, quando você afia, elas formam como se fosse uma microserrilha, tornando essa lâmina mais eficiente. E isso é um conceito bem legal, eu acho que eu vou falar disso num outro vídeo. E, como eu disse, as desvantagens é que é um material, um produto caro e tem que ser feito por um bom cuteleiro. Vamos falar agora do aço inox ou inoxidável. O aço inox, na verdade, é uma liga do aço com cromo e outros materiais, mas principalmente o cromo, que torna esse produto final mais resistente à corrosão, mais resistente à ferrugem, tá bom? Quais são as vantagens disso? Por exemplo, se você quer uma faca de mergulho que você vai usar num ambiente com muito sal o dia inteiro ali, é claro que é interessante que você tenha uma faca que não enferruje. Ou se você vai usar num ambiente cirúrgico, um bisturi, ou até facas de cozinha, são feitas de aço inox, que não enferrujam. Qual a desvantagem disso? Para a produção de facas, não estou falando no geral, estou falando para a produção de facas, é um aço mais difícil de trabalhar, a têmpera dele é mais complexa e nessas condições, para uma faca, ele não é tão resistente à pressão quanto o aço carbono. Então essas são as desvantagens do aço inox. Fora que também é um pouco mais caro que o aço carbono. E falando no aço carbono, esse sim é o queridinho dos cuteleiros do mundo. Como o próprio nome diz, é uma mistura de aço, de carbono e algumas outras ligas. É um aço bom de trabalhar, fácil de trabalhar, então isso derruba o preço, não é uma faca tão cara quanto uma faca de inox ou uma faca de damasco, principalmente, e produz lâminas extremamente resistentes. É claro que vai depender da qualidade, da têmpera, de um monte de coisas, mas em geral é um dos melhores aços para facas, tá bom? Mas qual a grande desvantagem então do aço carbono? O problema é que todo aço carbono enferruja. Quer dizer, de acordo com o Jerry Fisk, um dos maiores cuteleiros do mundo, não é o aço que enferruja, é o dono que não sabe cuidar. E é um pouco disso, tá bom? Se você tiver uma faca muito bem polida, uma faca que parece até aço inox, fica bem mais difícil da ferrugem impregnar ali. Outra solução é você fazer uma pátina na lâmina. Eu já fiz aqui várias vezes no canal usando mostarda, limão, abacaxi, enfim. É só você procurar Cavaline mais pátina de lâmina que você vai achar aqui vários processos. Ou fazer uma cobertura, que é o que a gente faz na nossa faca com a pintura eletrostática. Então só vai ficar exposta a ferrugem, na verdade, a lâmina, que você acaba dando tratamento, que você vai afiar de vez em quando, e um ou outro risco que vai ter na pintura mais fundo ali, que é muito fácil de você tratar passando simplesmente um óleo. No meu entender, as facas de aço carbono são sim as facas de melhor custo-benefício.
Celso, mas eu devo comprar uma faca forjada ou desbastada? Bom, essa é uma pergunta também bastante frequente que me fazem muito. Bom, existem várias maneiras de você fabricar uma faca. Industrialmente tem facas que são cortadas por prensa, injetadas em moldes, enfim. Mas as facas artesanais, geralmente, ou elas são forjadas ou são desbastadas. Deixa eu explicar. O que é uma faca forjada? É quando você pega uma peça de aço, coloca na forja, ali num super fogareiro, estou tentando explicar em linguagem simples, tá? E ela fica vermelha. E aí o cuteleiro vem, coloca em cima da bigorna, pega o martelo e começa a martelar e fabrica aquele shape da faca do jeito que ele quer. Essa é uma faca forjada. Obviamente, a partir daí, essa faca também será desbastada, que é passar uma lixa nela para fazer as cunhas, para tirar as imperfeições. Então, toda faca forjada também é desbastada de certa forma. Ah, mas e as facas desbastadas então? Bom, essas são feitas com o cuteleiro pegando uma chapa de metal com a mesma espessura, ele escolhe a espessura, no meu caso as facas são feitas com metal com aço de 6 milímetros e ele recorta essa chapa, esse retângulo no formato que ele quer e depois vai para a lixa fazer os desbastes, que são aquelas cunhas. Se você pegar a faca de frente e cortar ela assim, você vai ver uma cunha ali. Isso é feito com uma lixa, tá? Essas cunhas são feitas não só na lâmina, mas também no dorso, no contrafio, no pomo, enfim. Ele vai trabalhar ali com a lixa todos esses desbastes sem essa faca passar pela forja. Celso, mas você falou e não disse qual é a melhor. Tem facas que você só consegue fazer forjando, por exemplo, facas de damasco ou facas com uma volumetria, por exemplo, você olha por cima, ela tem o cabo ali engrossado ou a guarda engrossada ali, tá bom? Essas só consegue fazer forjadas. Mas as facas desbastadas podem ser feitas exatamente com o mesmo aço que se faz uma faca forjada e podem ser submetidas ao mesmo tratamento térmico, a gente já vai falar disso, que as facas forjadas. Então acaba que dá na mesma, só que elas têm um preço menor. Então para uma faca normal acaba sendo uma opção melhor, tá? Claro que se for uma faca de damasco ou com uma guarda super trabalhada, você não vai conseguir fazer. Mas quando dá para fazer, acabam sendo uma opção com melhor custo-benefício. Tá, mas e que tipo de desbaste eu escolho numa faca? Já ouvi falar que tem aquele desbaste Scandi que é o melhor. Calma, gafanhoto. A história é a seguinte: existem dezenas de tipos de desbaste, que é a forma daquela cunha. Se você tirar uma lâmina da faca ali, é a forma daquela cunha. Então ela pode ser reta, ela pode ser côncava, ela pode ser convexa, ela pode ter a lâmina toda só na parte de baixo da lâmina. Enfim, isso é assunto para um outro vídeo. Mas, sinceramente, para a gente não ficar enrolando aqui, eu acho que isso é o menos importante numa faca, principalmente para você que está assistindo esse vídeo e quer comprar a sua primeira faca ou quer uma faca boa para uso geral. É muito mais importante o objetivo da faca, o tamanho, o material, do que se o desbaste é assim ou é assim, tá? Isso, na minha opinião, é um pouco supervalorizado demais, tá? E também, é claro, pode ser uma preferência pessoal, mas isso deixa para um futuro, quando você for um usuário frequente de faca, você vai ver que para a sua tarefa ou para a sua habilidade, aquele desbaste funciona melhor. E também pode ser que aquele desbaste funcione melhor para a sua faca de determinada espessura, mas não funcione para uma outra faca de outra espessura, entendeu? Então, não se atente muito a esse detalhe, principalmente no começo. E a têmpera seletiva? Celso, eu ouvi falar que uma faca tem que ter têmpera seletiva como as suas. Novamente, calma, gafanhoto, vamos tentar explicar isso. A têmpera, na verdade, é um dos 4 processos dentro de um tratamento térmico de uma faca. Sim, eu acho que uma boa faca tem que ter um tratamento térmico. O tratamento térmico é o que endurece o aço e deixa ele mais resistente ao uso. Tem um vídeo que eu fiz aqui com o Ricardo Vilar sobre tratamento térmico, tá bom? Vale a pena você assistir, então não vou entrar em detalhes muito técnicos sobre isso. Mas vamos falar sobre a têmpera. Por que a gente prefere a têmpera seletiva? Porque você endurece a faca onde ela precisa ser dura, como a lâmina ou o dorso ali, e deixa ela um pouquinho mais doce, um pouquinho mais maleável na junção do cabo ou no cabo ali, onde ela pode ser mais quebradiça. Lembre-se que uma coisa muito dura quebra com maior facilidade. Então, na junção do cabo com a lâmina, que é uma parte mais estreita, que é onde geralmente ela pode
pode quebrar, a gente deixa ela um pouco mais doce. Isso é a têmpera seletiva. Quer dizer que toda faca tem que ter uma têmpera seletiva para ser boa? Não. Eu acho, na minha opinião pessoal, de própria pessoa enquanto ser humano, que uma têmpera seletiva é realmente melhor. Mas se sua faca tiver um bom tratamento térmico, já é suficiente para a maioria das atividades de uma faca. Bom, mas enfim, qual a melhor faca do mundo? Se você pulou do começo do vídeo direto para esse ponto, você não vai entender nada do que eu vou falar, então sugiro que você volte e assista o vídeo inteiro, tá? Quem assistiu o vídeo já entendeu que, na verdade, a pergunta é qual a melhor faca do mundo para você ou para mim. Aliás, daqui a pouco eu vou falar qual que é a melhor faca do mundo para mim. Vale a pena vocês entenderem isso também. Mas vamos lá, qual que é a melhor faca do mundo para você? Bom, primeira coisa é escolher o objetivo para qual você quer uma faca. Isso é importantíssimo. Senão não adianta você escolher a faca porque você gostou do design ou porque é uma faca foda. Não, você tem que escolher o objetivo principal para sua faca. Segundo ponto é escolher o material. Isso depende muito do bioma e do ambiente que você vai usar a sua faca. Aí também do bolso, tá? Se você for usar muito perto de água salobra, num ambiente muito agressivo, você vai ter que cair para o inox. Agora, se você tiver um bolso mais fundo, você pode sim ir para o damasco. Vai ser uma faca que inclusive vai valorizar com o tempo. Mas, na maioria dos casos, você vai acabar optando mesmo por uma faca de aço carbono, que é o melhor custo-benefício e são facas excelentes. Lembrando que a procedência da faca, o cuteleiro que fez, também é importantíssimo. Você não sabe, quando você pega uma faca, como foi feito o tratamento térmico, você não sabe qual é o aço que o cara usou, se o cara usou um aço porcaria. Então, ter um bom cuteleiro, ter uma boa marca, ter uma procedência é importantíssimo. Ah, Celso, mas você sabe que as facas de bons cuteleiros são caras. Mas aí tem uma outra coisa também. Eu sei que cada caso é um caso, cada bolso é um bolso. Mas a minha sugestão, pessoal, é que você divida em mais vezes, pague dividido, pague um pouco a mais, mas consiga uma faca de qualidade que vai durar por gerações. Uma boa faca não acaba, não quebra nunca. Principalmente se você está pensando, por exemplo, numa faca de sobrevivência, porque você pode estar numa situação no meio do nada que não dá para sua faca quebrar. Se ela quebrar, ela vai te deixar na mão, tá bom? Mas vamos lá, Celso, você falou que você ia falar qual que é a tua escolha, qual que é a melhor faca do mundo para você. Bom, primeiro aqui tenho duas coisas para falar. Primeiro seria hipocrisia se eu não escolhesse uma das minhas facas. Fui eu que desenhei, eu escolhi o aço, eu tenho um excelente cuteleiro, se não um dos melhores do mundo. Por que eu não escolheria uma das minhas facas? Não faz sentido, seria hipocrisia, tá? Então hoje, para mim, para o meu uso, isso pode ser diferente do seu, a melhor faca do mundo é a Super Explorer. Uma faca de 6 milímetros que veste na minha mão com uma guarda efetiva. Aliás, a gente não falou de guarda, tanta coisa para falar, mas lembre-se que as facas têm que ter uma guarda evitando que sua mão corra para o fio, né? Também não falamos de bainha, mas acho que isso fica para um outro vídeo, senão isso vai ficar com 4 horas. É uma faca de 6 milímetros que tem peso, tem a melhor pintura que existe, que é a pintura eletrostática, e tem o melhor tratamento térmico porque foi feita por um grande cuteleiro. Mas como eu falei, isso é uma opção minha, não precisa ser a sua opinião. E tem mais uma coisa que eu gostaria de falar para encerrar esse vídeo. Eu gosto da Super Explorer combinada com uma faca pequena, com minha Brave. E eu sempre levo essas duas facas se eu tenho uma expedição mais longa. A gente tem a Explorer, que talvez seja uma das facas artesanais mais vendidas aí nos últimos anos. Por que a Explorer é tão vendida, tão famosa? Porque ela é uma faca eclética, que é um pouco menor que a Super e maior que a Brave. Então ela serve para múltiplas tarefas. Mas se você puder optar, se você tiver bolso para ter duas facas, é muito melhor. Porque se você quiser fazer um trabalho pesado, você tem essa. Se quiser fazer um trabalho mais leve, um bushcraft ou alguma outra coisa, você tem essa. E por uma outra coisa muito importante, uma delas pode servir como uma faca reserva. Mas Celso, você falou que as suas facas são excelentes, não vão quebrar nunca. E não vão, mas eu posso estar andando com essa faca aqui e ela cair num penhasco, cair numa fenda de rocha e eu perdi essa faca. E eu não posso ficar sem uma faca nos ambientes que eu ando, nos ambientes que eu gravo, nos ambientes que eu gosto de estar. Então eu sempre tenho uma segunda faca, se eu perder essa, tenho essa, ou vice-versa, comigo ali, como uma faca sobressalente. Então ter duas facas é ainda melhor do que uma. Ah, eu sei que vocês vão falar que é questão de bolso, tudo, mas se você está pensando em investir,
invista em duas facas complementares, que você consiga fazer trabalhos diversos e use a segunda, seja a maior ou a menor, como uma faca de backup para se você perder uma delas, tá bom? Bom, falei, até escureceu aqui, mas espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Foi um geralzão, uma aula aberta sobre facas. A gente tem muitos desses temas aprofundados aqui no canal pelo Ricardo Vilar, é só procurar aqui, vai lá, tem uma playlist de facas imensa, em que ele dá detalhes sobre tratamento térmico, sobre tipo de material e sobre muita coisa, tá bom? Se você quiser se aprofundar. Bom, antes de encerrar, quero agradecer demais aos membros do canal, vocês ajudam muito, muito obrigado pela ajuda de vocês. Mandar um grande abraço a todos os escoteiros do Brasil, eu sou embaixador dos escoteiros com muita honra, SAPS, e também um grande abraço a toda a comunidade do jiu-jitsu brasileiro a qual eu pertenço, e a cada um de vocês que fez esse canal passar de 1 milhão de inscritos. Valeu, pessoal, fui!